I gave you my heart. Muito bem. O relatório da ONU prevê que a crise humanitária em 2021 será a pior desde a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas teme que a vacina contra o vírus chinês chegue apenas para a população mais rica e que milhões de pessoas ainda tenham que esperar meses ou anos para serem vacinados e imunizados. Enquanto isso, projeções apontam que a crise humanitária deve se aprofundar e pode atingir um número recorde de 235 milhões de pessoas. A operação de resgate vai precisar de 35 bilhões de dólares para socorrer países como Síria, Venezuela e Paquistão. A organização ainda alerta que a pobreza extrema aumentou pela primeira vez em 22 anos e o desemprego também demasiadamente. Então, essa é uma notícia e eles estão prevendo, a ONU principalmente, está prevendo que essa crise, tanto financeira como a crise em relação à doença se expandir, vai piorar nos próximos anos. 2021 vai ser um ano de crise, de muita pobreza, de falência, vai ser um ano difícil e os próximos anos também. Eles estão alegando que vai haver mais fome, mais desemprego e que tudo isso que está acontecendo não acontece isso há 22 anos. Sabemos que não devemos confiar na ONU, pois é um órgão também que tem envolvimento com a maçonaria. Os senhores do mundo controlam esse sistema. A ONU foi uma organização criada para manobrar o mundo, o planeta. E o engraçado é que eles precisam de 35 bilhões de dólares para socorrer países, a Síria, Venezuela e Paquistão. Por que não ajudam também o Brasil, que está passando um período horrível? Os governantes que temos dominando a nossa república estão perdidos, não conseguem fazer uma administração para ajudar o povo. E eles vêm colocar Síria, Paquistão, a Venezuela. A Venezuela é um dos países mais ricos do planeta. Para nós termos ideia, a Venezuela está em primeiro lugar no ranking mundial em armazenamento de petróleo. A Venezuela está em primeiro lugar no mundo. A maior reserva de petróleo em barris está na Venezuela. Depois, em segundo lugar, nós temos a Arábia Saudita. Em terceiro, o Canadá, o Irã, o Iraque. Aí muitos se perguntam, não é os Estados Unidos que tem a maior reserva de petróleo, a potência do mundo? Negativo. Os Estados Unidos hoje, atualmente, se encontra em nono lugar. Está em nona posição em armazenamento de petróleo. A Venezuela é muito rica, mas a mídia não mostra essa parte da riqueza desse país. A mídia só mostra desgraça, fome, pobreza, miséria, derrota. A mídia trabalha para confundir o público, os telespectadores, e formar opinião em todos. Principalmente essa operadora que nós conhecemos aí, a mais famosa, né? Então, o que vem afetando a humanidade além do vírus, além da pandemia, é a corrupção. A pior pandemia é a corrupção, principalmente no Brasil. Eles aproveitaram essa oportunidade de vírus e estão metendo a mão e acabando de vez com a classe C, a classe D, a classe pobre. Então você vê que na notícia eles temem que a vacina contra o vírus chegue apenas para a população mais rica. A vacina só pode chegar talvez até para a população mais rica.
e que milhões de pessoas ainda tenham que esperar meses ou anos para serem imunizados. E que eles vão precisar de 35 bilhões de dólares para socorrer países. Se nós somarmos 35 bilhões vezes 5,69, que é o dólar atual hoje, isso vai dar em real. Estamos fazendo uma soma em real. 35 bilhões convertendo para o real dá o total de 199 bilhões de reais. Quase 200 bilhões de reais vão ser aí transferidos, vão ser divididos entre eles, é óbvio. Então a pior pandemia é a corrupção e o Brasil é mestre nessa área. Ao invés de ajudar o mundo, a ONU faz ameaças à população mundial. A ONU faz ameaças dizendo que possa ser que as vacinas não cheguem ao povo pobre, e sim só ao povo rico. Nós conseguimos notar que tudo isso que está se ocorrendo no Brasil possa ser o cumprimento de Apocalipse capítulo 6 e o verso 7, onde fala do quarto selo. E olha que interessante. Apocalipse 6, verso 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então o apóstolo João teve uma visão, e quando o quarto selo foi aberto, ele viu um cavalo amarelo, e o cavaleiro era a morte, e o inferno seguindo a morte. E foi dada a autoridade para a morte, para ela matar a quarta parte do planeta, com a espada, fome e mortes. Ou seja, a espada aqui, acredito eu que são armas de fogo, porque o apóstolo João, na época, não tinha como especificar uma arma. Ele especificou a espada. A fome, o mundo está passando uma grande fome por conta dessa pandemia, essa crise. E segundo a ONU, a crise vai se estender por mais anos. Então vamos ter mais mortes por espada, por armas de fogo, crimes e tal. Fome, mortandade. Então possa ser que estamos, sim, vivendo esse quarto selo aí do livro de Apocalipse, capítulo 6 e o verso 7. Que venhamos manter o foco, que venhamos estar atentos, analisando, pois o nosso Salvador Yahushua, ele não vai nos deixar enganados. Filhinhos, fica aqui mais um vídeo. Eu sou o Helder Rocha. Estamos aí. Toda a honra e toda a glória para o nosso Pai Celeste. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Até mais.